Está piscando, está gravando e eu digo boa tarde. Capaz de não pegar um pingo de água, mas tudo bem, já pus a capa mesmo. Diferença é nada. Boa tarde. Boa tarde. Ai. Bom, vai entrar na reserva e eu irei até em casa na reserva. Só vou colocar amanhã gasolina e precisarei colocar pelo cartão de crédito. Mas é possível que nem entre na reserva, tá? Tem entrado nas últimas vezes aí com 230 e poucos quilômetros, né? Bom, já choveu bastante hoje, 2 vezes aqui. Mas foram 2 chuvas rápidas, ameaçou bastante, mas choveu pouco. Pouco tempo, né? E pelo que eu tô vendo assim, também não foi nada super volumoso, porque uma chuva mais pesada sempre deixa uma árvore caída, lixos espalhados e algumas outras coisas, mesmo que seja por poucos minutos. Bom, o dia também bem produtivo, rodei algumas coisas, terminei não, né? Continuei algumas informações que eu precisava passar. Não foi muito produtivo na coisa de preparar meu computador. Porque nesses próximos dias já vai trocar a máquina e tudo. A máquina que eu vou receber já está remota comigo, então eu já sei que ela é boa, que ela executa a grande maioria aí dos processos que eu preciso, né? Enfim. E agora só na última parte aqui do dia que eu peguei, zerei dois videozinhos. Queria ter feito mais, mas só consegui pegar 2. Mas já fiz bastante coisa hoje. Bom, separei alguns assuntos. Eu tô com a sensação que eu falei pouco sobre o Alessandro Vitor, meu camarada, o Negão, né? Negresco, Negão, enfim. Mas quis deixar registrado no último vídeo minha grande admiração por esse camarada, meu apreço e minha gratidão pelo tanto que ele já me ajudou, pelo tanto que ele já me proporcionou de ajudas e consideração, sempre muito bem identificada, né? Sem muito esforço eu tenho dele uma dedicação bem bacana, né? A última vez que nos vimos faz alguns meses, ele foi com o filho dele em casa, a gente recebeu um pessoal, recebeu uma turma. Eu espero você, viu? E depois todo mundo foi embora e ficamos eu e ele, Glaucio, batendo muito papo até boas horas da madrugada. E depois eu o levei para casa e foi bem gostoso, bem bacana. Ficamos de nos ver de novo e não conseguimos mais, faz um bom tempo
que a gente não conseguiu estar, não consegue estar juntos. O cara tá arrumando alguma coisa ali, o carro saindo da pista, mano. Impressão que tá meio zoado o cara, mas enfim. Separei assuntos aqui. Eu preciso fazer uma retificação. Que eu tava hoje fazendo a resenha do vídeo do dia 14 de março. Olha só, tô 20 vídeos atrasados. Com esse aqui 21, né? E estava vendo o vídeo e foi o vídeo justamente do dia da morte do Stephen Hawking. E aí eu quis fazer uma explicação da trilogia, né? Do Isaac Newton, do Albert Einstein e do Stephen Hawking. Claro que eu estou sendo extremamente injusto ao colocar só esses três caras como ícones do mundo da física, mas do mundo das teorias físicas, né, das comprovações físicas, das explicações do mundo da física, né, do mundo físico em si. Tem muita gente aí no meio do caminho, mas eu, como não sou da área, eu apenas procuro e conheço os midiáticos, que ainda bem que temos a mídia aí colocando para nós, e o Stephen Hawking é um fruto dessa questão de já vivermos num mundo midiático, né? Ele é genial, ele seria reconhecidamente genial em qualquer tempo, mas claro que ficou mais fácil por conta disso, né? Não, em qualquer tempo não, em outro tempo ele não viveria. E eu falei que Isaac Newton morreu muito cedo, 30 e poucos anos, porque na época era muito comum morrer de doenças bobas, uma pneumonia, uma tuberculose, mas não é o caso, tá? Isaac Newton foi uma exceção. A regra é essa mesmo que eu falei, mas ele foi uma exceção, ele morreu aos 84 anos de idade. Ele era quase um clérigo. E realmente sim, nunca se casou, não teve filhos, era extremamente religioso, difundia que tinha convicção acreditar na idade do planeta Terra como definida na Bíblia, e ele o perdoou, sem dúvida alguma eu perdoo. Ele que mostrou algumas coisas, não outros, né? Enfim, mas não devia ser fácil para ele, né? Com tanto cálculo, com tanta questão ali a resolver, e ele tinha que, em algum momento, se reportar a conceitos metafísicos, mitológicos e inverídicos, né? Vamos deixar claro isso de uma forma bem tranquila, e não verdadeiros, né? Mas enfim, respeito. Isaac Newton deve ser respeitado, né? Mas como eu sou um merda mesmo, e eu só sei falar sobre isso, mais uma das pontas. Outro dia eu falei sobre figuras mitológicas que a gente nunca parou para... Uma figura mitológica que a gente nunca parou para pensar realmente sobre aquilo. A gente sempre aceitou a teoria, sempre aceitou com tranquilidade a questão básica do que está escrito e leva isso como um conceito moral válido. E é onde eu
com essa afirmação, mais uma vez tento mostrar que o conceito ético moral antigo ele já não serve mais. Por isso a minha teoria, minha básica de que a gente deve tirar o chapéu para a religião, falar muito obrigado por tudo que vocês fizeram, muito obrigado por durante tanto tempo garantir a nossa sobrevivência, melhorar o nosso meio de vida, propagar a caridade, propagar um celibato capaz de preservar provavelmente boa parte da raça humana. Com toda a forma que hoje a gente acha até um pouco, ó quem chegou, a gente acha um pouco injusta, mas que já foi bastante útil, porque o pensamento humano de épocas passadas necessitava de maior dureza, maior brutalidade e ameaça. Olha só, olha, de ameaças mais duras. Ai. Para que as pessoas entendessem, não adiantava falar que não acontece nada, enfim, que são só paradigmas, que são só exemplos mitológicos, questões básicas. Então, eu falei sobre o meu questionamento de Dimas, né? O bom ladrão, né? O mitológico bom ladrão, né? É aquele cara que estava ao lado e que, através de um elogio ou de uma reprimenda ao mau ladrão, a ideia do bom ladrão é que eu estou tentando entender aqui, mas vamos lá. De que após ter repreendido o seu par, né, condenado ali, sobre Jesus Cristo, sobre o mau ladrão estar tripudiando, ele recebe de Jesus a absolvição em agradecimento ou reconhecimento. Primeiro, um ato vaidoso. Segundo, um ato que não leva em consideração em nenhum momento nada, né? Apagou qualquer coisa. A questão eu sempre coloco isso, que me intriga na história de Dimas, na fábula de Dimas, é o fato de ninguém nunca ter parado para pensar, não tem chuva aqui, de ele nunca ter parado para pensar o que ele realmente fez. Os dois caras estavam sendo crucificados. Se a básica é de que lá estava Jesus Cristo se sacrificando por nós, né? Foi aproveitada uma carona com outros dois que estavam condenados corretamente, né? Ou aos padrões da época estavam condenados. E eles estavam pagando por alguma coisa provavelmente bem grave. Eles não foram condenados a 5 chibatadas, eles não foram condenados a um exílio. Não. Eles foram condenados à crucificação, a uma tortura, sendo tortura é terrível, né? Mas a uma tortura de categoria execrável, a uma tortura de categoria intangível, né? De tamanha a crueldade do ato da crucificação, né? E ao que parece, 2000 anos depois, supostamente, nunca foi importante, na verdade, quase 2000 anos depois, né? Nunca foi importante que se pensasse no que esse cara fez, no que eles fizeram, enfim, né? A questão é que estava ali Dimas e elogiou o vaidoso Filho de Deus,
Pela teoria, gente. É o que dá para entender moralmente e eticamente, cara. E ele ganhou de presente a certeza de que ainda naquele dia estariam juntos no reino dos céus. E é um pouco estranho para mim todo esse a alimentação desses mitos de forma tão ingenuamente analisadas por pessoas que não são ingênuos, né? Enfim, né? Esses floreamentos da história principal também tem muito de imoral. Não se trata de que não se olha, não se deve olhar e de grandeza desse personagem histórico tão marcante para a humanidade que é Jesus Cristo. Se trata de que as pessoas não querem saber, porque eu queria que colocasse ali, Dimas, o estuprador de crianças, elogiou Jesus Cristo. Como assim? Ou Dimas, um crime grave era homossexualismo, homossexualidade, desculpe. Era a prática era o comportamento homossexual. Será que ainda hoje seriam capazes do perdão, do entendimento ou da inclusão dessa história, fosse ela verdadeira? Se hoje, meu amigo, em 2018 não aceitariam, você acha que antes aceitariam? Não é, né, cara? Não é. É mais uma daquelas coisas que a história, cada vez que a gente desmiuça essa história, cada vez que a gente analisa com tranquilidade, justiça e a justa intelectualidade que essa história exige, a gente descobre nela nada mais do que uma história mitológica infantil. Conceitos supostamente éticos, supostamente de formação moral, que não tem tanto de moral assim, porque tem certos detalhes que não podem ser ignorados. Não estou falando que eu não perdoaria, muito pelo contrário, seria sensacional. Hoje, já pensou se a história real fosse de que o cara foi condenado ali, o Dimas estava sendo crucificado por ser um homossexual simples e puramente. E aí Jesus Cristo, o Filho de Deus, tivesse falado: ainda hoje você vai estar comigo no reino dos céus. Sabe o que teria acontecido se essa história tivesse sido, primeiro, real e segundo, contada desde os primórdios na íntegra? Você sabe, né? Tem um candidato aí que se intitula Messias. Que estaria sem assunto. Mas infelizmente não é assim a história. Não foi assim que Paulo, o inventor do cristianismo, não foi assim que Paulo idealizou essa história. Então, nossa, eu refiz a história do Dimas, eu falei de novo, desculpem. Eu quero falar sobre um outro ser mitológico dessa história, sobre uma outra parte importantíssima dessa história, que é Judas. Esse é meio básico, né, para se falar. O Raul abordou isso muito bem, né, na sua música sobre Judas. Mas tira todos os outros. Tira qualquer outro
suposto discípulo, seguidor desse personagem principal? Qual deles é mais importante, mais fundamental do que Judas Iscariotes? Nenhum. Não há a menor possibilidade da história acontecer, da profecia se encaixar, se não houver o bendito Judas, o bendito que possivelmente, para que alguma coisa dessa mitologia fosse verdade, o melhor de todos, o mais corajoso, o mais importante, o que mais teria condições, coragem para fazer o que fez, foi ele. O mais virtuoso dos discípulos, é impossível que não seja ele. Isso é fato. Isso é fato. E a nossa ignorância é tanta que até hoje, em muito lugar do mundo, você comemora, você brinca de supostamente amarrar um cara no poste e torturá-lo e meter paulada nele. Mas como a gente brinca disso, eu não quero nem pensar, porque é como a tradição vai caminhando, né? Tô olhando para aquele senhor ali sentado, oriental. Não sei por que me deu dó dele. Ele não tá aparentando nenhum problema específico fisicamente falando. Mas me deu uma certa dó, ele me pareceu muito sozinho. Tentei acelerar para passar. Bom, cara, a capa acabou sendo útil. Filmando tudo direitinho. Foda. Os caras com essas mobiletes aqui, ó. Que isso é mobilete. Isso aqui não tem força nenhuma. Aí, ó. Ele acelerou bastante. E aí depois ele não tem torque pra subir. Caceta, velho. Não tem como, num conceito lógico básico, não classificar a participação de Judas nessa história maluca
com cada dia mais, para mim, com tão pouco valor moral, sem considerar Judas uma das principais figuras. Mas por uma questão para montar a história, para dar lógica naquela população, naquela turma, que há 1.600 anos atrás, né? E 400 anos depois se reuniu ali, o Constantino falou, vamos pôr ordem nesta porra. Foi necessário fazer dele a figura diabólica, a figura do mal, a figura do homem que traiu o nosso Senhor. E talvez, primeiro, ninguém tivesse essa coragem. Segundo, sem ele a história não existiria. Como assim? E vamos deixar claro, antes de qualquer coisa, a história não se encaixa nem antes disso. Qual o motivo específico para se entregar o cara? Ele não fugia, ele não se escondia, vivia numa região remota. Era muito fácil encontrá-lo, não tinha por que alguém falar assim, dá umas moedas aí de prata e eu mostro para vocês onde ele está. Ou quem é ele. Supostamente o cara vivia rodeado de pessoas, mas ele estava sempre com 12. Não precisava um cara ter ido lá e falar, vem comigo que eu mostro onde ele está. Mas cedo ou mais tarde ele ia ser pego. Ou seja, nada se encaixa com nada, mas se alguma coisa fosse necessária de se encaixar para se atender a um mínimo de coerência, sem bizarrices, essa história não poderia ser como ela é, nem no seu modus operandi, né? Nem no seu desfecho. Não dá para ser. Em nada, em nada. Mas não vou aqui ficar só contestando porque é meio covardia. É meio covardia, cara. Não dá pra resgatar nada disso. Nada, nada. Mas dessas pontas, desses mitos que foram passando, né, que foram se solidificando essa história maluca, completamente maluca. Hoje, lendo um outro pedaço também, peguei ali, de que existe um argumento ao qual os historiadores cristãos e os que dizem estar provado o conceito da história cristã em si, se apegam muito no não cristão, né, no pagão Flávio Joséfos, romano, né, que 100 anos depois citou Jesus Cristo nas suas obras, não no sentido de vangloriar, mas num conceito histórico. Ele citou Jesus Cristo e mais 150 profetas, porque o livro falava sobre isso. A obra que ele escreveu, a história que ele estava retratando, era sobre isso, era sobre os profetas, os últimos profetas, inclusive com uma definição. Estou com a sensação de que meu farol alto não está mais funcionando. Depois vou dar uma testada. Não sei, preciso ver. Se for, eu preciso trocar.
inclusive com a antítese de João Batista. O próprio Flávio Joséfos cita que naquela época os discípulos do profeta João Batista eram em maior número do que os discípulos do profeta Jesus de Nazaré, que supostamente era de Nazaré, mas nasceu em Belém. Tudo bem, né? O Cauê é de Osasco, mas nasceu em São Paulo. Eu também. E proclamando assim a maioridade, né, do seu profeta João Batista. Todos eram profetas apocalípticos, né? Aqueles profetas que profetizavam, aqueles insanos, desculpa falar dessa forma, que profetizavam a descida do céu à terra, né? A chegada de Deus aqui, o julgamento final, o fim dos maus e a restauração do paraíso, né, do Éden, aqui na terra. No fundo, o grande anseio dessas pessoas sempre foi se transformar em boi, em ovelha, se transformar em alguma coisa que eliminasse o sofrimento, eliminasse o aprendizado, eliminasse a evolução. Já falei bastante sobre isso, né? Como o Papa disse esses dias, né? Quer dizer, o Papa não disse, vamos deixar muito claro. Ele tem um confidente, um cara de amizade, não sei, de contato dele, não sei os nomes. O cara tem 93 anos de idade, mas é um jornalista, um cara famoso e conceituado. E esse jornalista informou que numa conversa com o Papa afirmou para ele que o inferno não existe, que não é nada assim como descrito naquele livro lá. Esse Papa vai daqui a pouco jogar esse livro fora. Seria maravilhoso, mas é mais fácil queimarem ele antes do que ele jogar esse livro fora. Enfim. Se é verdade ou não, para mim não tem importância, mas que esse Papa já se mostrou em pensamentos bem mais dignos, bem mais esclarecedores do que os últimos 5, 6 juntos, sem dúvida alguma. Agora, vamos com calma, né? Vamos com calma. Acho que não sei quanto tempo ainda vai demorar para as pessoas olharem pura e simplesmente a historinha bíblica e perceberem o quanto absurdo elas são, todas elas, que não tem ali um conceito moral utilizável em vários aspectos. Não tem. Eu não posso dar aqueles valores ao meu filho. Pura e simplesmente porque eles são incompletos. Eles são preconceituosos, eles são ruins. Já fizeram a sua parte. Chega. Vamos agora com o nosso conceito, com a nossa capacidade intelectual expandida. Vamos usar isso melhor, gente. Vamos parar de ser preguiçosos intelectualmente. Vamos parar de esperar que alguém decida por nós, que alguém interprete por nós coisas óbvias como: que tal a gente se cuidar mais? Que tal a gente se ajudar, porque é o melhor a fazer? Que tal a gente se educar mais?
Que tal a gente passar para o mundo inteiro que é, se a gente souber usar, o planeta vai retribuir, ele pode ser autossustentável, nós podemos consumir apenas o que o planeta nos dá, o que a capacidade de produção completa nos dá, nós podemos reciclar, nós podemos refazer, nós podemos recomeçar. Enfim, cara, coisas que a religião começou e agora é a gente, cara, é a gente. Ela não consegue mais fazer. Não espere dela. Não espere nenhuma, nenhuma. Nenhuma, nenhuma. O que ficou são rituais inúteis e tradições ameaçadoras. Joga isso fora, gente. Joga isso fora. Tem menor necessidade. Menor necessidade. E aqui já choveu faz tempo. Você já me falou que choveu. Mas não parece ter chovido muito, muito, muito. Em grandes quantidades, não. Vamos ver. É isso, cara. Foi Judas, foi Dimas. Logo eu falo sobre alguma coisa a mais. Já falei bastante sobre isso. Assim, para dar um toque final, a contradição é tão grande, que supostamente, ao que Jesus voltou, sai do meio da rua, né, tio? Ao que Jesus voltou, tá lá, em qualquer das versões, que ele se encontrou com os 12 apóstolos. Ué, mas um não tinha se matado de desgosto porque o entregou? Teria o tradutor errado assim de propósito? Teria o pouco inteligente elaborador da tese esquecido? Então ninguém se matou. Então, ele que só cumpriu seu plano, né? Um abraço, gente. Até mais.